Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 1º de setembro, está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens." Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus irmãos, nós estamos hoje diante de um evangelho profundamente vocacional. E convido você a atentarmos para alguns elementos bem importantes e profundos assim que estão presentes no evangelho de hoje. Em primeiro lugar, Jesus ele está apertado por uma multidão. E essa multidão vai ao encontro dele porque quer ouvir a palavra de Deus. E Jesus tenta encontrar a melhor forma, a melhor posição, digamos assim, para dirigir a palavra àquelas pessoas que estavam sedentas dessa palavra. E é simbólico que Jesus olhe ao redor e veja 2 barcas. O número 2, sobretudo no Novo Testamento, sempre que ele aparece, é interessante a gente fazer uma ligação com a encarnação de Cristo. Porque o número 2 lembra a dupla natureza que Jesus tem. A natureza divina, Jesus é eternamente Deus, mas Jesus, num certo momento da história, decidiu assumir a nossa natureza humana. Então, Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. A primeira forma de Jesus se aproximar de nós e saciar a nossa sede da palavra de Deus, da verdade, é se encarnando. Acima de tudo, antes de tudo, ele se encarna, ele assume a nossa natureza humana, ele assume a nossa condição humana para se aproximar de nós e para trazer para nós e para comunicar a nós de uma forma eficaz a palavra de Deus. Ele mesmo é a palavra. Então a transmissão da palavra, acima de tudo, é a encarnação. É a própria palavra de Deus vindo ao nosso encontro, entrando na nossa história, fecundando a nossa realidade de forma concreta. O evangelizador, aquele que quer pregar, é, portanto, assim como Jesus, aquele que está pronto para se encarnar, para entender quais são as dores daquelas pessoas a serem evangelizadas, que está disposto a descer, a penetrar naquela condição, compreendê-la, ter compaixão das pessoas que estão naquela realidade, se encarnar ali.
Uma verdadeira evangelização é sempre uma evangelização encarnada. Nunca é uma evangelização enlatada, enquadrada, padronizada, como se em todos os momentos a evangelização pudesse acontecer da mesma maneira. A evangelização sempre precisa ser encarnada. Jesus certamente até esse momento nunca tinha feito uma pregação em cima de um barco, mas agora ele faz, porque aquela situação, aquele contexto exige um novo método de evangelização. E dentro desse novo método, Jesus acaba escolhendo a barca de um daqueles pescadores que estavam ali, que passaram a noite no mar, não pescaram nada, estavam lavando suas redes, certamente se preparando para voltar para casa. Jesus utiliza a barca de Pedro. E Pedro, assim como os outros pescadores e aquela multidão, para ouvir a voz de Cristo, a palavra de Deus, a pregação do Senhor. E Pedro certamente foi muito tocado ao longo dessa pregação, porque depois, quando Jesus vai pedir que Pedro se faça ao largo, ou seja, que ele vá mais para fundo, Pedro diz, em atenção à tua palavra. Certamente, como quem diz, em reverência a essa pregação, a sabedoria que o Senhor demonstra nos seus ensinamentos, eu vou atender ao seu chamado. Pedro parou para ouvir a palavra, é o querigma, é o primeiro anúncio. E depois ele dá um novo passo no processo de evangelização, que é obedecer à voz de Deus. O primeiro passo é ouvir. O segundo é obedecer, colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede no chamado que ele faz a cada um de nós. Pedro era um pescador experiente, assim como certamente outros que estavam ali. Mas mesmo assim, ele é humilde, ele desce. Isso para nos ensinar que para sermos obedientes, para estarmos em sintonia com a palavra, com a vontade de Deus, precisamos ser humildes. Pedro poderia ser arrogante, orgulhoso e dizer, eu já pesquei a noite inteira, eu já sou um pescador experiente, eu já sei que hoje não é dia de pescar, ainda mais durante o dia, é muito melhor à noite. Não, Pedro não se coloca no centro. Ele não assume uma postura de arrogância, como muitas vezes nós fazemos. A gente se coloca numa situação assim, eu sei o que é melhor para mim. Eu que sei qual é a melhor missão para eu abraçar. Eu é que sei, eu é que estou certo. Às vezes a gente é assim, com um grupo de pessoas com quem a gente evangeliza, na casa de acolhida onde a gente mora, ou dentro da casa da nossa família, ou dentro da vida comunitária. Às vezes a gente pode cair nesse erro. Não, eu sou experiente, eu sei o que é, eu sei para onde ir. O certo sou eu. Pedro se converteu e se tornou discípulo de Jesus porque foi humilde. Atendeu ao chamado de Cristo, mesmo quando parecia uma coisa improvável. Quantos de nós, às vezes, somos rebeldes diante de Deus, diante daquilo que Deus nos fala, pela igreja, pela comunidade, pelas mediações humanas, porque a gente se coloca no centro e diz, o certo sou eu que sei. Nessa história, nessa cena, o pescador experiente era Pedro. Se teria alguém que saberia naquele contexto o que fazer no que diz respeito à pesca, seria ele. Mas ele é humilde, ele desce. E porque é humilde, ele obedece. E porque ele foi humilde, ele viu um verdadeiro milagre. Porque aqueles pescadores, atendendo ao chamado de Cristo, pescaram tantos peixes que as barcas quase afundam, diz o Evangelho. E Pedro teve uma experiência que aquele que se deixa moldar pelo Espírito e é humilde tem. É perceber, ter o coração cheio de gratidão e de louvor pela bondade de Deus. Quando Pedro certamente viu, meu Deus, ele pregou no meu barco. Ele se utilizou do meu barco, dos meus instrumentos, da minha profissão, da minha condição, para realizar um sinal, um milagre. Pedro cedeu a sua barca. Pedro cedeu os seus instrumentos de pesca. O que nós estamos dispostos a ceder para a evangelização? Talvez a nossa barca seja o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, a nossa fala,
o nosso ambiente profissional, o nosso ambiente acadêmico, a nossa vida fraterna, vida comunitária. Talvez seja a barca que Jesus precisa, ou que Jesus quer precisar, para se revelar, para se fazer presente na vida das pessoas, para realizar sinais. Vamos rezar hoje pensando: que barcas eu estou retendo para mim, em vez de estar disponibilizando para a evangelização, para o Cristo? Será que eu estou sendo arrogante, autossuficiente, autocentrado, orgulhoso nas coisas, em relação às coisas que eu tenho? Ou será que eu estou utilizando essas coisas a serviço de Cristo, a serviço da evangelização? Pedro se colocou a serviço. Pedro ouviu. Pedro foi humilde. Pedro obedeceu. Por isso Pedro viu o milagre. Por isso Pedro se tornou um instrumento para que outros se convertessem, para que outros vissem os sinais. Jesus disse a Pedro, aqueles pescadores, e hoje diz a nós: avancem para águas mais profundas. Eu quero que vocês evangelizem. Eu preciso chegar às pessoas. Eu preciso salvar as almas. Eu preciso salvar. E eu quero precisar de você. Para isso precisamos estar atentos para sermos dóceis, humildes, obedientes, fiéis. Teremos, sem dúvida, um coração cheio de louvor e de gratidão, cheio de ação de graças, por ver que o Senhor quis se utilizar da nossa pequenez, da nossa pequena barca, da nossa pequena condição. O Senhor quer precisar de nós. O Senhor quer que nós sejamos pescadores de homens. O Senhor quer que nós sejamos evangelizadores junto com eles. Que seja para nós não um peso, não um fardo, mas uma honra evangelizar com Cristo. Mesmo quando vier a cruz, mesmo quando aquilo que Ele nos pede parece improvável, confiemos e vejamos a graça de Deus ser realizada e frutificar no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.